Graça e paz. Estamos aqui novamente, seguindo para a nossa aula de número 7, a introdução ao Novo Testamento. E quero convidar você aí, acesse seu material e nos acompanhe nessa maravilhosa, ah, essa maravilhosa aula que teremos aqui, onde nós vamos continuar a ver aquilo que nós estávamos vendo a aula passada, ainda sobre a vida de Paulo, agora mais especificamente sobre as suas cartas. Então, tivemos uma introdução a semana passada sobre as suas cartas ali, de uma forma geral, e agora vamos ver então, carta por carta, escrito por escrito, de uma maneira aí bem resumida, o material que você recebeu, ele está bem completo, assim, tem um bom número de dados. Nós aqui na nossa aula nós vamos passar de uma forma mais resumida, até por causa do tempo, mas o material ele contém aí uma boa base, né, de cada carta, cada apresentação e tudo mais. Então, uma introdução aí às cartas de Paulo, continuando aquilo que nós vimos na semana passada. Vimos que ele foi um pregador persuasivo, né, estudando ali aos pés de Gamaliel. Enfim, ele fala da sua vida, anuncia as boas novas também, como nós vemos em 2 Coríntios e em Filipenses. Então, vimos isso na nossa aula passada. Ele vai dizer, né, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro em Filipenses. O auditório aí achavam Paulo fraco, mas corajosamente zeloso, equilibrado e simpático. Então, relembrando um pouquinho daquilo que nós vimos, né, como Paulo tinha, né, uma boa bagagem para escrever as suas cartas, para trabalhar as suas mensagens. Ele pregava, como nós vimos aí, com amor e compaixão pastorais. Era alguém que cria naquelas exigências morais e éticas da lei, mas que também ensinava que elas não eram meio de salvação, mas que a nossa vida deveria viver isso como uma motivação de gratidão para expressarmos. Então não as pessoas não eram salvas por cumprir aqueles ritos, mas por serem salvos, então eles viviam essa vida cristã ética e moral, né? Então isso é muito claro nas cartas do apóstolo Paulo. E como nós vimos na nossa última aula, nós vamos ter uma ordem aí, né, das cartas divididas aí por classes. As cartas doutrinárias são as primeiras que o apóstolo escreve, e essas cartas começam ali pelas cartas aos Tessalonicenses. Então, as epístolas aos Tessalonicenses são as primeiras, ou os primeiros escritos que nós vamos ter do apóstolo Paulo, ou os mais antigos do Novo Testamento. Ao falar da epístola aos Gálatas, nós vamos entender por que consideramos as cartas aos Tessalonicenses os primeiros escritos de Paulo e não a carta aos Gálatas, tá? Por causa da localidade, a teoria de que, né, Paulo escreveu aos Gálatas do norte, não aos Gálatas do sul. A Galácia era uma região, não era uma cidade ou uma igreja específica, mas enfim, a Galácia era uma região. Então, ao escrever aos Gálatas, ele está escrevendo aos cristãos de uma região, tá? Mas o que nós vemos entre as epístolas do apóstolo Paulo, talvez as mais negligenciadas aí são as cartas aos Tessalonicenses, né? Principalmente por muitos estudiosos modernos. Por quê? Porque muitos vão dizer que essas cartas não têm profundidade teológica, como as outras cartas de Paulo. Por serem as primeiras cartas, não há exposições de grandes doutrinas. Está sendo apresentada de forma muito abreviada. Há uma ênfase aqui à escatologia, mas também não uma profundidade. São advertências práticas, mas são cartas importantes, né? É um escrito, né, de Paulo, onde nós temos um conteúdo muito importante ali. Como nós vimos, né, as cartas foram escritas provavelmente de Corinto, as duas cartas, logo após a chegada de Timóteo e Silas ali àquela cidade, conforme nós temos relatado aí em Atos 18:5, e depois 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 1 e 3, 6, né? A evidência interna da carta está em concordância com a narrativa de Atos. Então, Paulo escreve essa carta, principalmente a primeira, provavelmente por volta do ano 50 aqui,
depois de Cristo, tá? Ele escreve. A estrutura dessa carta, né? Nós vamos ter algumas exortações nessa carta. Interessante é que acerca de 1 Tessalonicenses é que cada um dos 5 capítulos conclui uma referência à vinda de Cristo. Paulo é muito enfático, né, nessa questão da parousia, né, da segunda vinda de Cristo. Então nós vamos ter ali no capítulo 1:10, 2:19, 3:13, 4:17, 5:23, ele fazendo essa referência. E as exortações na carta devem ser vistas diante dessa situação, dessa conclusão. Ela se divide naturalmente em 2 partes, né? Os 3 primeiros capítulos são pessoais e tratam do passado, e os 2 últimos capítulos contêm os ensinos morais e doutrinários, então, daquela carta, daquilo que Paulo queria ensinar eles ali. Então, nós temos a saudação, então Paulo vai dirigir uma oração de ação de graças conforme a fé que eles aceitaram ali, que foi pregada por ele, Paulo. Depois segue uma sessão muito estendida aí, onde ele vai exemplificar aquilo que ele pregava, ele vai nos lembrar da sua confiança, a maneira de viver também entre eles, e ele expressa pela gratidão, gratidão pela maneira como eles permaneceram fiéis, mesmo sob a perseguição que os judeus lhes opuseram ali também. Bom, Paulo continua ainda aqui nessa carta indicando o desejo de voltar até eles, né? Mas o seu amor e sua preocupação para com eles foi demonstrado ao enviar Timóteo. Timóteo acabava de retornar com notícias acerca deles, então Paulo os escreve. Por essa razão, Paulo ora por eles, e os capítulos 4 e 5 são exortações dadas por Paulo aí como resultado dessas notícias que Timóteo levou a ele. Tem uma exortação de alta moralidade e santificação no capítulo 4, e um apelo para que os ociosos demonstrem seu amor e fé, trabalhando e não sendo um peso para os outros irmãos. E essa carta é conhecida também por essa admoestação que Paulo dá, né? Há uma sessão estendida aí sobre aqueles que têm várias ansiedades, por exemplo, sobre os mortos, sobre a natureza da vinda de Cristo, sobre a autoridade, sobre os que estão fracos na fé, os rebeldes. Aí vamos ter exortações gerais, seguidas aí de conselhos e bênçãos do apóstolo Paulo. A segunda Tessalonicenses vem logo na seguida, tá? A primeira foi escrita de Corinto, depois da chegada de Paulo lá, né? Entendemos isso. E alguns meses depois, no início do ano de 51, Paulo provavelmente escreveu a primeira epístola ali ao final já do ano 50, ou no segundo semestre, vamos dizer assim, e no início do ano de 51 depois de Cristo, ele escreve então a segunda epístola aos Tessalonicenses, também ali de Corinto, já que ele fica 1 ano e meio naquela cidade, tá? E qual que é a estrutura? Bom, Paulo escreve para encorajar aqui seus leitores durante os tempos de provações, para aclarar a perplexidade aqui deles acerca do sofrer como cristãos, e também para trazer luz a algumas ideias obscuras acerca da volta do Senhor. Ele ainda continua a trabalhar esse tema. Novamente ele vai admoestar os ociosos a voltarem ao trabalho e tudo mais. A carta vai iniciar com uma nota de encorajamento, né? Depois as saudações dele, como ele sempre faz, expressando graça a Deus pela firmeza na fé daqueles irmãos diante da perseguição. E essa perseguição, Paulo descreve, deve ser admitida e interpretada à luz da volta do Senhor. Então isso leva à sessão acerca dos sinais necessários que devem preceder o fim, né? Então Paulo vai dizer que eles devem ser fiéis e vai encorajá-lo a isso. E é feito um pedido de oração por seu ministério, seguido de exortações, admoestações acerca dos ociosos também dos devassos, e uma declaração acerca de como identificar as suas cartas, e uma oração ali pela paz, e a bênção do apóstolo Paulo encerra então a segunda carta aos Tessalonicenses, tá? E aí temos a carta aos Gálatas. Essas 3 cartas, elas são muito importantes, porque dependendo do estudioso do Novo Testamento, ele vai inverter a ordem cronológica dessas cartas, colocando Gálatas como a primeira carta e depois as epístolas aos Tessalonicenses. Aqui nós estamos seguindo a ordem de que Paulo escreveu primeiro as epístolas aos Tessalonicenses, depois Gálatas, tá? E aí vamos entender por quê. Primeiro precisamos ver que Gálatas aí é uma das principais cartas do apóstolo Paulo.
Martinho Lutero disse que ele mesmo estava comprometido com essa carta e usou-a como Paulo na sua batalha pela verdade do Evangelho e pela liberdade cristã. John Bunyan, o grande pastor aí, batista, né? Alguns o consideram, e de fato a sua teologia era o autor do Peregrino. Ele preferiu o comentário de Lutero sobre Gálatas a todos os outros livros, né? Exceto a própria Bíblia. Então, quando ele ia ler um outro livro fora da Bíblia, ele queria ler o comentário de Lutero sobre Gálatas, né? Então, Gálatas tem uma importância muito grande dentro desse contexto. Bom, a igreja na Galácia. Então, Galácia era uma região, tá? O nome Galácia abrange uma área larga na antiga Ásia Menor, sendo a parte central aí do que hoje seria nossa Turquia moderna. Durante o primeiro século, o termo Galácia poderia ser usado de duas maneiras: para designar a província política da Galácia ou a área étnica mais antiga, tá? E por isso nós temos duas teorias, então, de endereçamento para essas regiões. A teoria da Galácia do Norte. Então essa teoria, né, o ponto de vista aí mais antigo e tradicional, diz que Paulo escreveu as cidades como Ancira, Pessino e Tévio, ressaltando que em Atos 16:6 eles atravessaram a região frígio-gálata. Então essa teoria defende que o apóstolo Paulo endereçou essa epístola ao norte. Aqui nós vamos ver também que Lucas não chama Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe de cidades da Galácia. Então seria improvável Paulo também fazê-lo, né? Ainda afirmando que Psídia, Licaônica e Frígia são termos geográficos da Ásia, assim como é Galácia também. Portanto, Galácia deve ter o mesmo sentido nas cartas de Paulo. Então, em 4:13, é afirmado que Paulo já havia visitado a área pelo menos 2 vezes. Então, essas seriam as ocasiões mencionadas em Atos 16:6 e 18:23. Então, nós vamos ter essa referência aqui desses textos como uma base de que Paulo escreveu a região do norte. Mas observa-se que o próprio temperamento da Galácia étnica, né, está de acordo também com a taxação feita por Paulo de inconstância ali em Gálatas 1:6. Esta concorda com a caracterização dos gauleses ali, dada pelos historiadores romanos antigos, né? Os advogados aí, aqueles que defendem a teoria da Galácia do Norte, objetam qualquer escrita dessa carta antes da época do ministério de Paulo em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. Então eles vão dizer não há uma escrita antes dessa. Mas existe uma outra teoria, que é a teoria de que Paulo escreveu a região da Galácia do Sul. Então em Atos 13, ali do 13, versículo 13 até o 14:25, Lucas relata o trabalho de Paulo e Barnabé nas cidades ali principais de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, Frígia e também Licaônica, né? Então, cidades que ficavam mais ao sul ali dessa região, tá? A descrição da fundação dessas igrejas é bem completa em comparação às igrejas da Galácia do Norte, que não temos uma menção, né? E habitualmente Paulo faz uso dos termos oficiais romanos para as províncias, Macedônia, Caia, Ásia e tudo mais. Como as cidades visitadas ali em Atos 13 e 14 estão localizadas nas regiões geográficas da Psídia, Frígia e Licaônica, Paulo poderia usar o único termo totalmente abrangedor para identificá-las como um grupo, que seria o termo político romano que nós então conhecemos como Galácia. Nessa carta, Paulo admite que Barnabé era bem conhecido dos seus leitores. Então, uma forte evidência interna de que essa carta tenha sido então para essa região sul da Galácia, devido ao que Paulo vai escrever ali. Barnabé não acompanhou Paulo na sua segunda e terceira viagem missionárias, ele o fez na primeira, né? Então eles não conheceram Barnabé na segunda ou terceira viagem missionária, conforme a teoria do norte. Então, Gálatas 4:14 poderia referir-se ao incidente em Listra, tá? Lá em Atos 14:12. E não há nenhuma evidência ambígua de que Paulo tenha alguma vez estado na Galácia étnica, né? Em Atos 20, é feita a menção de Gaio e Timóteo como representantes das igrejas da Galácia no sul, para ajudarem a levar a oferta a Jerusalém. Não há menção de nenhuma igreja ou nenhuma menção da Galácia do Norte. Então, a teoria, a data mais possível e remota,
nós então ficamos com a teoria da Galácia do Sul, tá? Porque se a carta tivesse sido endereçada à Galácia do Norte, a data mais remota possível seria após a alegada visita aí de Paulo, então, a aquela área na sua terceira viagem missionária, e não se enquadra nisso. Agora, se a carta está endereçada aí à Galácia do Sul, ela foi escrita por volta do ano, né, um pouco mais tarde e tudo mais, né? A viagem terminou em 48, então ele escreve depois disso. Então nós acreditamos aí nessa teoria da Galácia do Sul. Então, como concluímos que a teoria da Galácia do Sul é a mais apropriada, trabalharemos aí com a data aí, né, dessa escrita e entendendo que ela foi escrita depois da conferência que foi realizada em Jerusalém. Se a conferência em Jerusalém foi realizada no ano 48 ou 49, então a carta aos Gálatas não foi escrita antes disso, mas depois disso, tá? Paulo pode ter escrito de qualquer lugar depois da conferência, porque ele faz menção, né, na carta daquilo que foi tratado naquela conferência. Bom, a estrutura e conteúdos aqui dessa carta, tá? A Epístola aos Gálatas se divide em 3 seções, né? Os 2 primeiros capítulos são basicamente autobiográficos, uma defesa das credenciais apostólicas de Paulo. O terceiro e 4 capítulos são uma apresentação doutrinária da superioridade da graça sobre a lei, no Evangelho sobre o legalismo. E os 2 capítulos finais apresentam algumas implicações éticas da própria liberdade cristã. Então é isso que nós vemos, né? A estrutura da carta é básica, né? Paulo vai fazer uma introdução mais apologética, né? Onde ele não faz uma apresentação, uma saudação, uma oração. Os 9 primeiros versículos que formam essa introdução contêm elementos que vão compor a carta inteira. Paulo vai defender seu apostolado aqui também, né? Paulo deixa claro que seu ensino do evangelho não se originou de fontes humanas, né, ou extrabíblicas. Enfim, ele vai dizer que os apóstolos conhecem, né, e aprovam o seu ministério. Ele vai falar da questão onde ele repreende Pedro e Barnabé ali. Paulo também reconhece a total incompatibilidade entre lei e o evangelho. E aí vamos ter uma sessão doutrinária, que é do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31. E aqui, né, Paulo vai trabalhar essa própria experiência dos cristãos gálatas ali, né, quando eles recebem o Espírito Santo e provam a graça de Deus. E Paulo vai mostrar então do Antigo Testamento, né, até os patriarcas judeus, em especial Abraão, confiaram na promessa e não nas obras. Então ele vai trabalhar, vai enfatizar muito isso, né? Então a lei não pode invalidar aí a promessa que tinha sido dada. Paulo identifica que o propósito básico da lei é demonstrar o pecado e a transgressão para que então a pessoa seja encaminhada aí ao arrependimento, né, e mostrar que ela necessita crer. A lei é uma guardiã moral, né, mas não é ela que salva, né? Então Paulo vai trabalhar isso aí, fazer essa comparação alegórica entre a lei, usando Agar, e a graça, usando Sara, né, a superioridade da liberdade do evangelho sobre a escravidão, que é o legalismo. Ele trabalha muito, então, nessa carta esse ponto, né? Vai apresentar um aspecto prático da vida no Espírito, apresentado agora do capítulo 5, versículo 1 até o 6:10, né? Onde nós vamos ter aí, enfim, uma vida controlada pelo Espírito Santo, uma vida que é conduzida pelo Espírito, a implicação ética da maturidade cristã, para os que são fortes na fé, ajudarem os que estão presos aí na rede dos judaizantes, o famoso texto, né, das obras da carne e do fruto do Espírito, e vamos ver Paulo trabalhando nesse sentido, né? Todo o material que você está em mãos traz tudo isso, e nós vamos seguindo aqui de maneira, como eu disse, mais rápida. Na conclusão, ele escreve por próprio punho,
Mais uma vez, Paulo reitera a prova do seu apostolado, que ele recebeu aí cicatrizes no seu corpo por causa da pregação do evangelho, e ele termina ali no versículo 18 com uma bênção aos Gálatas. E aí entramos, então, nas cartas aos Coríntios. 1 Coríntios provavelmente foi escrita um ano antes de 2 Coríntios, tá? Então, sabemos aí que em Atos 19, Paulo esteve em Éfeso 2 anos, pregando ali na escola de Tirano, mas ele ficou em Éfeso por mais algum tempo, provavelmente 3 anos até um pouco mais, tá? Ali em Atos 20, 31 nós vemos isso. Então, provavelmente, é dali que o apóstolo, então, escreve. Se ele chegou em Éfeso em 52, conforme anteriormente sugerido, os 3 anos ali duraram até 55. Em Atos 20, 16, fica-se sabendo que Paulo estava em Corinto antes do Pentecostes de 56. Ali, ele deve ter escrito 2 Coríntios no outono de 55 para dar tempo de passar os 3 meses em Corinto, conforme Atos 20, versículo 3, antes de partir para Jerusalém. Então, a escrita de 1 Coríntios teria sido feita, então, durante o fim do inverno, de 54 a 55, lembrando que o inverno no hemisfério norte é no final do ano, final e início, né? O que seria o nosso verão aqui. Então ele teria escrito essa carta aí durante esse período de inverno, final de 54 e início de 55, ou início da primavera de 55, antes de Pentecostes ali, né? De 1 Coríntios 16, 8. Então vamos tratar aí com a data do início do ano de 55. Qual que é a estrutura da carta? Bom, depois da saudação, ele dá graça pela igreja, como nós vemos, né? Lá no capítulo 1 do 1 ao 9, ele escreve acerca das divisões ali na igreja, do versículo 10 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 4. E aqui ele vai descrever que essas informações da divisão foi dado pela família de Cloé, né? E ele vai, então, trabalhar muito essa questão com a igreja, pontuar muito, trazer muitas exortações e advertências. E aí ali nós temos do 5:1 ao 6:20, algo que ele já tinha mencionado em carta anterior, lembrando que nós falamos na aula passada. Nesse compêndio aqui, nesse material, nessa sessão de 1 Coríntios, ele vai citar uma carta anterior, que ele escreve, mas é que eles não tinham entendido corretamente o que ele tinha escrito. Então, é o que nós chamamos da possível carta perdida de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, né, perdida do apóstolo Paulo. Essa primeira carta que nós temos na nossa Bíblia, temos no Novo Testamento, provavelmente é a segunda carta que Paulo escreveu a eles. Então, Paulo continua trabalhando ali várias coisas, imoralidade sendo acobertada dentro do corpo de Cristo, litígio entre os cristãos, né, aquilo que eles estavam levando a tribunais pagãos que eles poderiam resolver ali, enfim, a prática da vida deles, que eles deveriam viver como templos do Espírito Santo e não oferecer os seus corpos para imoralidade e tudo mais, que Paulo apresenta aqui. Né? Também vamos ter ali já uma outra sessão, capítulo 7, foi escrito em resposta a uma pergunta da igreja. Né? Então, Paulo vai especificar no capítulo 7 toda a questão aí que se envolve o casamento. Né? E Paulo responde a isso ali, conforme diz o versículo 1, e um certo cristão, né? Especialmente o homem, ele não vai se casar? E aí Paulo vai responder isso, né? Em todo o capítulo 7, trabalhar essa questão. Nós continuamos, então, a partir do capítulo 7, né, onde ele vai tratar essa questão do casamento, especificar ainda mais, e está descrito aí no material, toda uma linha, né, em relação a isso. E aí outra pergunta dirigida a Paulo tinha a ver com o comer. Né? Então uma era em relação ao casamento, outra comer carne, sacrificada a ídolos e tudo mais, dentro de um contexto da cidade de Corinto. Lembrando, a cidade de Corinto culturalmente tinha uma questão que envolvia essa vida marital, né? Havia uma questão de prostituição, adultério, imoralidade muito grande.
Então, naturalmente, haviam questões ali que precisavam ser esclarecidas sobre o casamento, capítulo 7, mas também sobre essas práticas que envolviam estarem juntos ou envolvidos em contextos pagãos ou de idolatria. E aí o capítulo 8, então, o apóstolo Paulo vai responder também sobre isso, essa questão, se pode ou não pode comer carne que tinha sido sacrificada ali a deuses que eles compraram, né, nos açougues, mesmo sabendo que tinha sido oferecida àquele deus pagão ou tal, se eles deveriam comer ou não. E aí Paulo vai dar aqui diretrizes acerca disso, deixando claro que essas coisas não faziam nem mal nem bem, ou seja, essas carnes elas não tinham poder de contaminar, mas a intenção do coração, né? A preocupação deveria ser de que eles tinham que pensar na consciência fraca de um irmão mais novo na fé, se aquilo iria escandalizá-lo ou não, né? E aí nós vamos ter então como exemplo disso, vamos ver no capítulo 9, né? Paulo diz que ele não insistia em ter os direitos de um apóstolo quando ele trabalhou entre eles, então que era para os irmãos entenderem e cuidarem dos mais fracos na fé, né? Então Paulo vai trabalhar isso aqui no capítulo 9. No capítulo 10 aí também por causa de possíveis consequências trágicas aí, conforme vistas no exemplo que ele dá de Israel no capítulo 10 do 1 ao 13, ele trabalha um pouco disso também. O princípio geral aqui é que um cristão não deve tomar parte em nenhuma atividade em honra a um deus pagão, nem na própria casa, enfim, a pessoa ela pode comer dando graças, qualquer carne que ela comprou, mas se ela souber da origem e saber e souber que isso vai de repente defraudar alguém ou atingir a consciência fraca, então que era para essas pessoas não fazerem isso, se abstenham de comer se você sabe que isso vai escandalizar algum irmão. Bom, Paulo então tem a sua atenção aí voltada depois no capítulo 11, né, para a adoração comum na igreja. Ele vai escrever sobre isso até o capítulo 14. Primeiro ele vai escrever sobre o papel das mulheres ali no início do capítulo 11 até o versículo 16. E depois, a partir do versículo 17, ele vai escrever acerca do ajuntamento das igrejas ali, da igreja, né? Aquilo que ela tinha que fazer, o ajuntamento como culto e que envolvia a própria ceia do Senhor. E aqui Paulo vai trazer uma correção muito grande, dizendo, olha, eu ensinei já para vocês, mas o que vocês estão praticando é algo totalmente contrário àquilo que foi ensinado. A partir daí nós vamos ter, então, ele tratando a questão dos dons, que vira um caso de desordem ali dentro da igreja, no capítulo 12, depois ele vai trabalhar isso no capítulo 14, trazendo no meio deles ali, no capítulo 13, uma palavra sobre o amor, que não é algo que está deslocado, mas é proposital. Então, ao trabalhar sobre os dons no capítulo 12, 14, a unidade do Espírito e tal, ele mostra então esse conteúdo do amor autossacrificial de Cristo, o amor que tudo então supera, tudo suporta e por aí vai. Ele vai depois tratar no capítulo 15 uma ênfase aí, a importância, né, da questão da ressurreição, não só de Cristo, mas da ressurreição dos eleitos também, como uma mensagem central ao Evangelho. Fora da ressurreição real de Jesus não pode haver um lar cristão, então ele trabalha muito forte isso, a salvação só pode ou pôde ocorrer por causa da ressurreição de Cristo e a ressurreição dos seus também no final dos tempos, tá? Essa salvação, enfim, ela não depende do conhecimento da pessoa, mas desse Cristo ressurreto do túmulo, que foi quem venceu aí sobre o pecado, a morte e a sepultura, nos dando essa vitória. E é feita, então, no último capítulo ali, no capítulo 16, uma menção da oferta coletada e mandada para os cristãos pobres ali em Jerusalém. Após ele escrever sobre seus planos pessoais para visitar Corinto e a Macedônia, ele indica seu envio de Timóteo para chegar a Corinto após essa carta. Paulo, então, conclui a carta com saudações pessoais, uma advertência e uma bênção, como nós sabemos e já é de costume. E aí temos a carta de 2 Coríntios. Bom, como nós sabemos, ele escreve provavelmente aqui
essa carta depois da carta de 1 Coríntios, ali por volta também do início do ano 56, finalzinho do ano 55, início do ano 56. Né? Foi um período bem curto ali, também de uma epístola para outra. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ela tem uma estrutura e um conteúdo diferentes da primeira, tá? Tem 3 partes distintas aí que não estão totalmente ou claramente ligadas. Dos capítulos 1 ao 7 são uma exposição do ministério apostólico de Paulo, principalmente. E aí os capítulos 8 e 9 tem a ver com a coleta de uma oferta para a igreja de Jerusalém. Os capítulos 10 a 13 são uma defesa contra os oponentes do seu ministério, tá? Então, basicamente, é isso que nós vamos ter aqui nessa estrutura e conteúdo dessa carta, que está exposto na aula aí de uma maneira mais aplicada, como você pode ver aí capítulos 1 ao 7. Vamos descrever aí essa estrutura, né, de Paulo apresentando o seu apostolado, o seu ministério, né, e até fazendo uma defesa disso de uma forma mais enfática. E aí nós temos a segunda parte, né, a segunda metade aí dessa carta, né, a segunda divisão, perdão, que é o capítulo 8 e 9, onde ele fala dessa questão da coleta e tudo mais, né, como os cristãos ali de Jerusalém foram abençoados pelos irmãos da Macedônia, principalmente, e outros, por causa dessa coleta. E aí, por fim, a última parte da carta, capítulos 10 e 13, onde ele vai defender novamente suas credenciais apostólicas contra as acusações apontadas a ele, né? E aí vai falar no capítulo 12 do famoso espinho na carne, né? Que nós vamos ter ali apontado por ele como aquele que recebeu grandes revelações do Senhor, mas para que ele não se ensoberbecesse, Deus lhe deu um espinho na carne. E isso para comprovar, então, também o seu apostolado e a escolha de Deus a ele. Ele vai dizer no capítulo 13 que o fato de ele ter ido a Corinto foi uma evidência do poder de Deus sobre ele, e ele vai fazer uma admoestação para que eles examinem eles mesmos para permanecerem na fé, ali no capítulo 13. E ele termina a epístola aí com uma benção apostólica, como já é de costume aqui. A carta aos Romanos, né, para nós caminharmos ao fim da nossa aula hoje. Essa carta Paulo escreveu por volta do ano 56 também, logo depois ali da segunda carta aos Coríntios, tá? Ele escreve à igreja de Roma. Qual que é a estrutura dessa carta, né? Basicamente, o tema que Paulo vai trabalhar aqui é o evangelho. Então ele quer que a igreja conheça o evangelho. Paulo não conhecia a igreja de Roma, não foi ele que plantou essa igreja, mas ele queria conhecer os irmãos, e para isso ele escreve uma carta criando um vínculo que é o evangelho. Então nós vamos ver ali no versículo 15 do capítulo 1 ele apresentando o desejo de que a igreja conhecesse o evangelho. E o que é o evangelho? Aí ele vai descrever isso, resumir, é o tema da carta, versículo 16 e 17 do capítulo 1, que vai trazer toda a mensagem da carta ali. A partir daí ele começa a descrever o evangelho. De que forma? Primeiro mostrando a pecaminosidade do homem, nos 3 primeiros capítulos. A partir do versículo 18 do capítulo 1, ele vai descrever a pecaminosidade dos gentios até o final do capítulo, versículo 32. A partir do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 9, a pecaminosidade dos judeus. E a partir do versículo 10, ele vai descrever então a pecaminosidade de toda a humanidade. E aí, a partir do versículo 20 do capítulo 3, ele vai demonstrar como que essa pecaminosidade, então, ela vai ser resolvida, ou pode ser resolvida, somente mediante a manifestação da justiça do Senhor. Porque todos pecaram, e Deus precisa manifestar sua justiça, e ele manifesta através de quem, ou por meio de quem, ou em quem ele manifesta isso em Cristo. E aí, a partir daí, ele vai aplicar que Cristo, então, é aquele que manifesta a justiça de Deus, logo ele é o justificador. No capítulo 4, ele vai trabalhar esse tema, trazendo o exemplo de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé e não por obras, e ele continua no capítulo 5 até o 8, então, trabalhando essa questão da justiça de Deus, da justificação do Senhor,
o capítulo 5 mostrando que essa justificação, essa justiça de Deus trouxe novamente paz, né, entre Deus e o homem e Deus, e trouxe novamente o homem até Deus. O capítulo 6 levando então a entender que agora justificado há uma consciência do pecado e por isso não deve-se mais viver em pecado. Ainda que, capítulo 7, há uma luta constante entre essas duas naturezas, a natureza ainda pecaminosa que está presente no nosso corpo e uma natureza já justificada que está na nossa mente, mas capítulo 8 ele diz, como filhos de Deus nós andamos agora sendo guiados pelo Espírito Santo. E aí ele vai fechar a parte doutrinária da carta, dos capítulos 9 ao 11. Podemos dividir a carta aos Romanos em duas partes, uma parte doutrinária, capítulo 1 ao capítulo 11, e uma parte prática, capítulo 12 ao 16. Então ele vai fechar a parte doutrinária, capítulo 9 ao 11, aplicando como que essa justiça, então, também se dirige a Israel. Qual que é o lugar de Israel em toda essa obra de justificação do Senhor, né? Apresentando, então, o chamado de Israel, a escolha de Israel, né? A responsabilidade de Israel, e como que Deus administra esse chamado à eleição em Israel, por obediência, por graça, por livre misericórdia. E aí Paulo termina com aquele maravilhoso hino que nós conhecemos ali dos versos 33 ao 36 do capítulo 11. Agora, a partir do 12, ele começa então apresentando uma prática, como que nós vamos viver esse evangelho. Então, no capítulo 12, ele vai trabalhar isso, mostrando que tem que ser vivida uma vida cristã, que deve ser uma vida cristã entregue totalmente ao Senhor, separada do mundo, capítulo 12, mas em obediência às questões da autoridade civil, desde que isso não entre em desobediência com a palavra de Deus, capítulo 13. E aí, então, a partir do capítulo 14 até o 15, nós vamos ver ele trabalhando isso dentro da própria comunidade. A questão do acolhimento, onde os fortes na fé são aqueles irmãos que entenderam que em Cristo eles são livres daquelas questões judaicas, das imposições judaicas, e os fracos na fé ainda são aqueles irmãos que acham que essas coisas devem ser cumpridas ainda. Então, Paulo trabalha para que haja uma harmonia entre esses irmãos. E aí, o capítulo 16, nós vamos ter então uma lista longa de nomes, onde Paulo vai agradecer a cada um de irmãos importantes para ele ali em Roma, no ministério, vai cumprimentar esses irmãos, vai dizer que outros irmãos que estão com ele ou que estavam com ele cumprimentam também a eles, e nós vamos ver uma maravilhosa conclusão da carta. Bom, quando nós lembramos de William Tyndale, em seu prólogo à Epístola aos Romanos, ele exorta e conclui com as seguintes palavras. Ele vai dizer o seguinte: agora vai também, leitor, e, de acordo com a ordem do escrito de Paulo, faze o mesmo. Primeiro, contempla-te diligentemente na lei de Deus. E vê aqui nessa lei, Tyndale vai falar, a sua justa condenação. Em segundo lugar, volta os teus olhos para Cristo e vê lá a enorme misericórdia de teu muito bondoso e amoroso Pai. Em terceiro lugar, lembra-te que Cristo não fez essa expiação para tu ires a Deus novamente. Tampouco morreu ele por teus pecados para que novamente vivas nele. Nem purificou-te para que tu voltes como um porco ao teu velho chiqueiro outra vez, mas para que tu sejas uma nova criatura e vivas uma nova vida segundo a vontade de Deus e não segundo a carne. E sê diligente para que pela tua própria negligência e ingratidão não percas o favor e a misericórdia outra vez. Quem cita isso aqui é F.F. Bruce, na sua epístola aos Romanos, na página ali 284, ele vai citar esse escrito de William Tyndale, quando ele escreve, então, o seu comentário à carta aos Romanos. Espero que essa aula tenha sido proveitosa a você. Como eu disse, o material ele tem muitas informações. Aqui na aula nós temos uma forma mais panorâmica e geral, mas eu sei que Deus pode ter te enriquecido e te enriqueceu, e Ele nos completa aí a sua obra, o seu ensino, nos iluminando a entendermos as Escrituras. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a próxima aula.